Salve, salve pessoal! Estamos aí então com mais um vídeo para vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje, sobre Revolução Francesa. Esse assunto inclusive vai inaugurar uma coisa um pouquinho diferente aqui no canal. Como a Revolução Francesa é um tema muito rico, grande pra caramba para ficar desenvolvendo aqui em poucos minutos, eu vou fazer duas partes de Revolução Francesa. Hoje você vai ter evidentemente a primeira parte, eu vou comentar algumas coisas do contexto, algumas questões mais introdutórias sobre a Revolução. E aí, oportunamente, eu vou comentar também sobre a disputa entre alguns grupos dentro da Revolução Francesa, o surgimento da figura do Napoleão Bonaparte e assim por diante. Mas então, vamos lá. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa pensar primeiro o que é a ideia de revolução. Revolução não é uma revolta. Revolta é quando você tem, basicamente assim, pessoas protestando, insatisfeitas com alguma coisa, enfim, às vezes entra em conflito lá, né, com as forças de repressão do Estado, a vulgar polícia, e, enfim, né, nós temos aí conflitos, tá, insatisfações, mas que não geram uma alteração profunda na organização da sociedade. Por exemplo, não derruba um governo, você não tem uma reconfiguração social, enfim. Isso é basicamente uma revolta. Agora, uma revolução não. Uma revolução é uma coisa mais séria. Não que protestos não sejam sérios, mas uma revolução tem um impacto social muito mais profundo do que uma revolta. E foi exatamente isso que aconteceu na França no fim do século XVIII. Que nós chamamos então um período longo de 10 anos, né, de 1789 até 1799, de Revolução Francesa. Porque nós tivemos então, com esses conflitos todos, ao longo de aí 9, 10 anos, nós tivemos a substituição, de certa forma, do absolutismo dentro da França por repúblicas, depois por diretórios, depois por consulado, e aí até chegar lá já no século XIX com o império nas mãos do Napoleão Bonaparte. Então é um assunto muito polêmico, pelo menos no meio acadêmico, assim, existem uma série de interpretações divergentes sobre o processo da Revolução Francesa. As mais tradicionais geralmente vão por aquela linha marxista, Marx Attack. Então nós temos aí a velha ideia, né, de que a Revolução Francesa foi um conflito de classes. Então, eram burgueses lutando contra os nobres. Olha, é meio complicado a gente generalizar, né, colocar tudo assim numa situação, numa questão tão simples. Até porque dentro da França existiam burgueses extremamente ricos, a alta burguesia, e essa alta burguesia chegava a comprar inclusive títulos de nobreza. Então muitos burgueses já de certa forma eram nobres. Lógico, ele não tinha o sangue azul, mas ele tinha um status assim muito grande dentro daquela sociedade. Nós temos nobres que apoiavam as ideias iluministas, lembre-se do Barão de Montesquieu. Nós vamos ter nobres que apoiavam de certa forma alguns princípios da Revolução Francesa. Nós temos inclusive, né, a questão dos padres, o clero, que era um grupo super privilegiado na França absolutista. Alguns padres juraram, digamos assim, a Constituição Civil do Clero, ficaram conhecidos na historiografia como, ou pelo menos em algumas obras historiográficas, como os padres juramentados, porque apoiavam, né, aquela decisão da Revolução Francesa de tornar os padres figuras civis, né, comuns. Então é complicado a gente colocar assim, foi um conflito de classes, porque a gente acaba homogeneizando tudo. Então todo mundo daquele grupo pensava da mesma forma e esse grupo pensava exatamente da mesma forma. Lógico, né? Isso é uma interpretação rasteira utilizando princípios do Karl Marx. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mas, infelizmente, essas interpretações se tornaram muito comuns, bastante comuns nos colégios, até algumas vezes nos meios acadêmicos, enfim. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, essa é uma primeira questão importante. Mas vamos lá então para algumas coisas mais de contexto. A França absolutista ela era basicamente organizada então em 3 estados, por isso que aparece aí comumente nos livros lá, os 3 estados da França pré-revolucionária. Nós temos lá então o primeiro estado que era o clero, pessoas que pertenciam, exerciam funções na igreja. O segundo estado, que eram os nobres, e o terceiro estado, formado basicamente por burgueses. Nós temos também camponeses e sans-culottes. Essa burguesia podia ser a alta burguesia ou a baixa burguesia. Por quê? Porque basicamente os burgueses não tinham direitos políticos, né? Eles não tinham um direito de representação junto ao governo, a exemplo do que os nobres tinham, por exemplo, ou do que os próprios padres, enfim, né, o clero
possuía. Essa divisão social, ela é, de certa forma, um motivo para acabar gerando insatisfação dentro da França? É evidente que é. Não se esqueça que a Revolução Francesa, ela vem na sequência, né, do Iluminismo. Não quer dizer que uma coisa determinou a outra. Não é uma relação causal assim simples. Mas é importante você ter esse contexto em mente. No entanto, nós temos alguns fatores econômicos importantes também que antecedem a Revolução. Um deles foi a crise que a França passou alguns anos antes, de 1789. Essa crise foi motivada por péssimas produções agrícolas, pelo fato da França se envolver em guerras inúteis muitas vezes, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos. A França foi lá, lutou, perdeu. Se a Inglaterra que ganhou essa guerra ficou endividada, imagine a França. Então, tudo isso acabou gerando uma insatisfação muito grande dentro do país. E isso acaba servindo, né, como terreno fértil para a Revolução começar. Ela começa mesmo em 1789, com o rei Luís XVI convocando, né, uma espécie de reunião, uma assembleia entre representantes dos 3 estados sociais para discutir a possibilidade de nobres pagarem impostos. Aí o que acontece? Tem uma votação e os nobres acabam, os representantes lá do segundo estado, acabam decidindo que não, né, os nobres não pagariam impostos e coisas do gênero. Não pagarei conta de lixo, conta de luz e nem imposto. E aí, o que acaba acontecendo? A gente tem um pequeno probleminha. O probleminha é o seguinte: como que esses nobres ganharam essa espécie de votação, sendo que eles eram uma minoria da sociedade francesa? A maioria, cerca de 97% da população, era formada lá pelo terceiro estado. Então como que o primeiro estado ganhou? Simples, porque o voto não era por cabeça. O voto não era individual, por pessoa. O voto era de acordo com o número de representantes que cada estado possuía junto ao rei. E aí é óbvio que os 2 primeiros estados ficaram muito mais fortes nessa votação e acabaram ganhando. Resultado: o terceiro estado, insatisfeito, se proclama independente dos outros 2 em Assembleia Nacional Constituinte. E aí, lá no dia 14 de julho de 1789, a gente tem assim o fato que marca o início da Revolução, que é a queda da Bastilha. A Bastilha era um símbolo do absolutismo, um símbolo do poder real. Uma série de presos políticos, né, vamos tentar enquadrá-los nesse termo aí. Pessoas que eram contra, né, as ideias absolutistas, protestavam contra o poder da igreja, enfim, ficavam detidos lá nessa prisão. E também na Bastilha nós tínhamos um paiol, ou seja, ficavam guardadas lá munições, armamentos, pólvora, enfim. A população vai lá em revolta, detona a Bastilha, e aí o rei percebe, ou alguns historiadores dizem até que ele não percebeu, que a situação tinha saído de controle. Esse é o primeiro grande passo, então, para a Revolução começar. A primeira parte é isso. Na próxima parte, daí eu vou entrar em algumas questões mais específicas. Mas é bom você ter em mente esses detalhes mais teóricos e historiográficos sobre a Revolução Francesa. Grande abraço para vocês e até mais.